E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, teve um colega que me perguntou se eu iria ser um advogadozinho porta de cadeia, se eu iria defender bandidos e como que fica a minha fé em relação a isso. Eu vou dar duas respostas. A primeira é uma resposta com base no direito e a segunda com base nos meus princípios cristãos. De início, eu quero dizer que o fato, né, de eu advogar para um determinado cara que cometeu um crime não significa que eu esteja compactuando com o crime que ele cometeu. Eu estou apenas fazendo ou executando o meu trabalho. É como se fosse um médico, galera. Quando um cara ou uma mulher ele chega no hospital, o cara sofreu um acidente, está machucado, o médico ele não vai perguntar se o cara ele cometeu um crime, se ele é bandido ou não. O médico simplesmente vai executar os procedimentos necessários para salvar a vida desse indivíduo. É a profissão dele. Do mesmo jeito, o advogado. O advogado, ele não se envolve emocionalmente ou ele não busca saber no que o indivíduo acredita, o que ele cometeu. A gente faz a nossa defesa técnica. E quando a gente faz a nossa defesa, nós estamos garantindo que o indivíduo ele tenha acesso às ferramentas do direito. Como assim, Manuelson? Nós estamos garantindo que ele tenha um julgamento justo. Lembra que no período dos reinados ou até em estados ditatoriais, quem decide ou quem dava a sentença era o imperador, o rei. Então, só a título de exemplo, galera, para ilustrar o que eu estou falando. Se o camarada olhasse um exemplo para a esposa do rei, o rei não gostou, ele ia lá, decretava uma sentença, ou a morte, ou um espancamento, e essa sentença era cumprida, e o cara ele não tinha acesso a um julgamento justo, ou seja, quem mandava era quem estava no poder. Quando a gente vem para o Estado democrático de direito, a gente tem todo o sistema já positivado e a partir desse sistema já posto, a gente consegue garantir que qualquer indivíduo que vá a um tribunal, a um juízo de piso, ele tem acesso a um julgamento justo. Então, quando o advogado ele faz a defesa de alguém que cometeu um crime, ele está garantindo que o julgamento seja justo, que não aconteça nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade em relação a esse julgamento. A gente tem também, pessoas, um outro princípio dentro do direito que vai dizer que todo indivíduo ele é inocente até que se prove o contrário. E eu vou trazer uma explicação. Imagina você que alguém se separa da esposa e a esposa, inconformada, acusa o indivíduo de cometer determinado crime, de espancá-la, mesmo não sendo verdade. Se esse cara ele vem até mim ou a um outro advogado e eu falo, eu não vou advogar para você porque eu não advogo para pessoas que praticam crimes, porque os meus princípios cristãos eles não me permitem, eu estou fazendo um pré-julgamento. Eu não sei se de fato o cara cometeu o crime e eu posso estar correndo o risco de cometer uma injustiça porque o cara pode ser inocente. Então assim, todo indivíduo dentro do direito penal, ele é inocente até que se prove o contrário. A gente só vai saber se o cara realmente ele é autor do fato depois do julgamento, da produção de provas, beleza? Mas aí existe a possibilidade, se de fato o cara for o autor do crime, é o que eu falei para vocês, eu irei advogar, mas o fato de eu advogar não significa que eu esteja compactuando com o crime que ele cometeu. Eu estou fazendo o meu trabalho assim como o médico, beleza? Em relação, galera, à minha fé, daí eu falei um pouco sobre o direito, talvez tenha esquecido alguma coisa, faz parte, mas em relação à minha fé, como que fica eu sendo cristão, acreditando em Cristo, em Deus, eu advogando para essas pessoas? Não entra em choque ou em contradição de forma nenhuma, galera. Por quê? Se Deus, ele sendo o autor da vida, é o todo soberano, ele permite ao outro, ou ele dá o perdão, quem sou eu, um humano,
cheio de falhas para não perdoar o outro. Eu não sei se você está conseguindo entender a linha de raciocínio. Talvez você fale assim, mas se o cara não se arrepender, se o cara não se arrependeu, ainda assim eu irei advogar? Eu irei advogar com certeza, pessoas, até porque mesmo o julgamento do indivíduo, quem faz não sou eu. O indivíduo ele vai se acertar, vamos colocar dessa forma, com o Criador, e ele vai também se acertar com a justiça. Não cabe a mim julgar ou tecer um pré-julgamento sobre o outro. Cabe a Deus. É Deus quem vai julgar, vai dizer o que aconteceu. Resumindo, o cara vai se resolver com Deus e com a justiça. E foi como eu falei, não sei se eu falei no início do vídeo, mas eu irei advogar para quem pagar os meus honorários. Né? A gente passa aí um tempo muito grande, 5 anos dentro de uma universidade, estudando, perdendo noite de sono, perdendo final de semana, enquanto todo mundo sai, vai passear, vai se divertir, a gente está estudando, está correndo atrás, e aí para chegar no final, o cara vem até mim, vem me contratar, e eu vou falar, eu não vou advogar para você, tendo dinheiro, não sendo mercenário, eu irei advogar sim, independente de ser uma questão criminal, da vara familiar, tributário, qualquer outra questão, beleza? Acho que foi dada a resposta. Caso tenha ficado alguma dúvida, galera, aí vocês mandam para mim e aí eu respondo para vocês, beleza?